Opa, salve, salve! Começando mais um Pod Action Brasil. Eu sou Diego Ávila e aqui comigo o meu amigo Vini Vargas. E aí, Vinão? Maravilha! E aí, Diego, vamos lá para mais um Pod Action. Antes de nós iniciarmos, aquele recadinho básico, né? Se você está nos escutando aí no Spotify ou nas outras plataformas de áudio, por favor, comente aí, deixa a sua avaliação. E se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, pô, ativa aí o sininho, dá o like, já deixa o like agora, aquela Vai lá. história de apertar o botão, né? E assina o canal. É isso, Diegão? Isso, tem Instagram, hein, galera? Pode seguir a gente também lá, @Pod Action Brasil. Só seguir a gente e vai acompanhando os episódios que estão vindo por aí. Vai ter coisa bacana lá chegando em breve também. Me- Você que nos acompanha, já ouviu falar em recovery? Teu recovery tá em dia, Vini? Sabe que eu fiz uma vez só. Olha só. Tá, então o nosso convidado vai ter que mudar. A tua tarefa, Matheus, é mudar a mentalidade do apresentador. Não, até a mentalidade eu tenho bem claro assim o quanto é importante a questão. Às vezes é o investimento, porque se mas vale a pena, vale a pena. Tem que Vale, vale. fazer e eu recomendo e sempre falo para os alunos fazer. Mas é porque Ironicamente, acabei de vir do meu recovery. não, vale a pena e sem dúvida faz total diferença. A gente já falou isso em outros episódios aqui da questão da multidisciplinaridade e o quanto isso faz diferença na performance, na melhora da qualidade dos treinos, na qualidade de vida das pessoas, sem dúvida. Com certeza, né? Bom, o convidado, ele é formado em fisioterapia, pós-graduado em fisioterapia esportiva, trabalhou no futebol chinês em 2014. Olha o currículo, Vini. Olimpíadas 2016. Olha, em algum momento, de repente, tu te encontrou com ele lá, hein? Daqui a pouco eu passei por ele lá, mas a gente não se conhecia, não. Copa América 2019, convocações para a seleção de atletismo 2017, 18, 19. E desde 2014 é sócio proprietário da Suporte 3D. Bem-vindo, Matheus. Tudo bom? Tudo bom? Para mim é um privilégio poder estar junto com vocês, falando um pouco sobre a fisioterapia, falando um pouco sobre corrida, trazendo um pouco da experiência que a gente tem no segmento para os nossos corredores aí. Boa, Matheus. Então vamos lá. Começar. Antes de a gente perguntar o que é recovery, explica um pouco para nós o que acontece com o músculo quando ele faz uma atividade física. Então, normalmente quando o atleta faz atividade física, ocorre, obviamente, desgaste dessa musculatura, ocorrem acúmulos na fibra muscular, ácido lático, entre outras coisas, vários mediadores químicos naquela fibra, e que normalmente ocorre a dor muscular tardia, que é tão conhecida por todos os atletas, que no outro dia, pós-treino, pós-musculação, pós-atividade, às vezes o atleta, o paciente, ele acaba referindo essa dor muscular. Então, o que acontece? Foi criado o recovery justamente para a gente trabalhar esse pós-atividade física. Pode ser 24 horas, 48 horas após atividade física, aonde a gente tenta trabalhar esses mediadores que acabam ficando na parte muscular. Então, é por isso que se criou a questão do recovery, né? Tá. E agora sim, adentra um pouquinho mais aí. O que é o recovery efetivamente? Então, o recovery é qualquer coisa que a gente possa vir a trabalhar na recuperação muscular. Então, existem N maneiras de a gente trabalhar o recovery muscular. Massagem, aparelhos, gelo, calor, o próprio rolinho, a bolinha, o alongamento. Então, existem um leque gigante de opções que a gente tem hoje no mercado para trabalhar a questão do recovery. Qual que é a melhor? A que melhor se adapta. Às vezes se adapta na questão estrutural, na questão financeira e na questão de ter acesso àquele serviço. Então, se tu tem acesso a fazer uma massagem, show de bola, vamos fazer a massagem. Se tem acesso a outras oportunidades, a gente disponibiliza, a gente tem outros recursos também. Então, o recovery nada mais é do que uma recuperação muscular pós-atividade física. Ô, Matheus, deixa eu te perguntar.
essa questão do recovery, ela, assim, há quanto tempo, há quantos anos, assim, vem tomando uma proporção mais, porque cada vez mais se vê a importância, a necessidade, né? Mas se a gente falar, sei lá, 20 anos atrás, eu acho que isso não era uma prática tão falada, ou não sei também se é por conta da própria questão da rede social, da própria questão da mídia, que logicamente tem hoje a informação correndo muito mais rápido, né? Não sei se é só isso, ou se os atletas já começaram a ter uma visão diferente sobre isso também, ou a própria questão da ciência, dos estudos, também tendo mais embasamento para a informação. Quanto tempo, assim, para cá, isso vem tomando uma dimensão maior? É que assim, ó, o recovery, como eu comentei anteriormente, uma massagem já é considerado um recovery. Então, se a gente fizer uma massagem, lembrem que antigamente a gente sempre ouvia, vai no senhorzinho XY lá naquela cidade que ele vai fazer uma massagem e ele vai alinhar os nervos, como se dizia antigamente, vai alinhar o músculo. Isso já era um recovery, que não se sabia como se fazia, empiricamente se já se tratava isso. Então, principalmente mais no interior, as pessoas tinham esse costume. Se fazia banhos com álcool, com um monte de coisas, com ervas. Isso já era um recovery? Era um recovery, só que era uh, antigo, era uma coisa muito retrógrada, que não se tinha uma ciência em cima. Obviamente que veio a ciência, veio a parte da fisioterapia, veio um boom da fisioterapia, uh, 90, ali por 95, 96, veio esse boom da fisioterapia, principalmente depois que o Ronaldo, o fenômeno, teve as lesões no futebol. A fisioterapia esportiva, ela cresceu muito, ele é uma das pessoas que auxiliou muito a fisioterapia nesse crescimento, e começou a se falar mais sobre a questão do recovery, que ela iniciou basicamente com massagem, com fazendo gelo, fazendo esse tipo de coisa. No futebol se fazia muito banheiras de imersão, e que isso depois foi se trazendo para outros esportes, tanto na corrida, tanto quanto em outros esportes além da corrida, né? Então o recovery, ele é muito antigo, só que não nomeado. Existem vários exercícios que a gente faz há muitos anos e que na realidade foram nomeados hoje em dia. Então, a gente já faz isso há bastante tempo, só que a nomenclatura recovery atual, ela é bem atual. Nós estamos falando de 10 anos, 15 anos em diante. O recovery, basicamente, é de anos 2000, assim, nós vamos falar, tá? Anos 2000 para cá, a gente fala em recovery, que vai fazer um recovery na fisioterapia, baseado em quê? Numa massagem com gelo, na utilização de um aparelho para fazer um bombeamento vascular associado com uma bota pneumática, entre outras coisas, uma banheira de gelo, uma banheira de imersão quente, quente-fria. Então, assim, a gente pode navegar num oceano bem grande de opções de recovery. Então, o próprio Diego já fez várias coisas com a gente, onde banheira gelada, sofreu, mas ela é bom, tem um retorno interessante, a banheira quente também tem um retorno interessante. Então, a gente tem um leque grande de opções para o corredor. Não digo a gente a suporte, digo o fisioterapeuta de um modo geral, tá? Não, e até assim, a gente vê também que acho que a visão que se tinha antes também era muito de fazer o recovery só quando tivesse já numa situação mais crítica, né? Ou daqui a pouco, depois de um tempo. E agora, cada vez mais se percebe também essa necessidade, principalmente a nível de performance, isso imagino eu, que diário, né? Até porque são 2 treinos, muitas vezes no dia, faz de manhã e de tarde, então nesse meio tempo, principalmente daqui a pouco profissional, que vai para uma competição, já tem que logo recuperar, porque logo em seguida já tem que entrar num outro ciclo. Então isso já passa a ser já não mais uma coisa de só quando para apagar fogo, né? Mais uma coisa de necessidade, justamente para ter uma melhor performance já no treino seguinte, né? Hoje em dia, o recovery, essa opção, ela deixou de ser um luxo, ela é uma necessidade. Então, obviamente, se a gente falar de um atleta de alta performance, um exemplo, hoje eu tenho 2 atletas nesse momento, que hoje estiveram na clínica, que são de alta performance. Um quer fazer a maratona para 2:20, que é o Gustavo, e outro é um triatleta que quer fazer
sub 8 horas no Ironman. Então, assim, são duas coisas opostas, mas que são dois atletas de altíssimo rendimento, tá? Eles fazem os seus treinos, vêm para fisioterapia, treina de tarde, volta para fisioterapia. Então, eles fazem 2 sessões de fisioterapia diária. Não todos os dias, mas todos os dias eles vêm na fisioterapia. Então, tem dias que eles vêm 2 turnos, tem dias que eles vêm 1 turno. Então, a gente organiza em cima do planejamento de treinos que eles têm. Eu acabo recebendo a planilha de treinos, eu sento com eles, e às vezes com o treinador, ou às vezes eles mesmos são os treinadores deles, né? Alguns atletas. Então, a gente senta e organiza. Qual que é o pior dia? É na terça, tá? Então, quarta de manhã a gente vai fazer um recovery, ou quarta-feira, pós-regenerativo, a gente faz recovery, e na sexta-feira a gente faz de novo, porque sábado tem um longo. Então, a gente tenta fazer dessa forma as banheiras de imersão, e nos outros dias, massagem é todos os dias. Soltura, massagem. Hoje em dia já tem tecnologias um pouco melhores, já faz massagem utilizando aparelhos elétricos. Então, hoje tem a tecaterapia, que é uma terapia nova, até para a gente é nova. Eu trabalhei com ela só em outros países, eu não tinha na clínica, eu comprei agora. A gente está 4 dias com ela, estou utilizando ela, é show de bola. Também estou me adaptando a ela, mas já tive resultados muito bons, feedbacks dos atletas, onde a gente faz massagem com corrente elétrica ao mesmo tempo, com calor profundo ao mesmo tempo. Então, são técnicas um pouco diferentes. E, então, isso deixou de ser um luxo. Então, o atleta que se dedica, que faça a refeição correta, que faça a musculação, que faça o reforço muscular, que faz o seu treino, o recovery, ele acabou entrando dentro dessa planilha de treino semanal do atleta, do plano de vida, que é dormir cedo, comer bem, treinar bem. Então, tem a parte do recovery, que normalmente eu sempre indico de 1 a 2 vezes por semana para um atleta amador, semi-amador, que a gente fala. Diegão, tá aí ainda? Como é que tu tá? Tá aí. Se tu deixar, eu vou ficar aqui perguntando o tempo todo aqui, porque tenho 1000 coisas para perguntar. Né? Pois estão falando aí da questão do profissional, né? Mas tem os amadores que tem nós, né? E o que é uma frequência ideal para um recovery, né? 15 dias, uma vez por mês? Falando de atletas amadores, vamos pensar num atleta amador que treina 3 vezes por semana. Obviamente, ele não precisa fazer recovery todos os dias, né? Vamos ser sensatos e não rasgar dinheiro. Eu acho que sim, um bom recovery, uma vez por semana antes do longão, é top. Eu sempre oriento, a primeira vez vamos fazer antes do longo, tá? E a segunda vez vamos fazer pós-longo. E vamos ver como se adapta melhor. Porque tem gente que às vezes tem uma sensação pós sessão de recovery, fica um pouco doloroso, não se sente tão bem. Então, a gente faz pós. E tem gente que se sente muito bem depois do recovery e prefere fazer antes. Então, a gente também tem que entender o corpo do paciente, ver como ele vai se comportar perante a isso e conversar, ter esse feedback com o paciente e não impor algo. Então, quem entende do seu corpo é o paciente, né? Ninguém melhor do que tu para me dizer como o teu corpo reage. Não vai ser o Matheus que vai dizer que é melhor X ou Y, né? Então, a gente vai conversando. Mas, assim, para um atleta amador, eu acho que uma vez por semana tá top, principalmente nas últimas 4 semanas, onde tem mais volume de treino. Últimas 5 ali, porque a última semana já é bem menos, né? Então, as últimas 5 semanas de treino ali, eu acho que é interessante. E antes, se puder ali, manter de 15 em 15 dias, a gente... É interessante, é bom para a musculatura. E também isso acaba dando um pouco de confiança para o atleta. A gente conversa, eles acabam conversando com outros atletas no ambiente de clínica. Então, isso vai causando um ambiente bom e uma ansiedade interessante para a maratona. Tu sabe que o Dieguinho até brincou ali no início de que da questão de eu ter feito e tal, né? Perguntava. Eu fiz, antes de fazer o caminho de Santiago, que eu fiz um desafio de 800 quilômetros em 3 semanas. Então, o volume de treino estava gigantesco, eu nunca tinha treinado tanto na minha vida. E aí, no último ciclo, que era o pico, eu falei assim, cara, agora eu preciso, pelo amor de Deus, né, fazer um trabalho para recuperar. E essa questão que tu trouxe de fazer antes, por exemplo, de uma prova, antes, né, o cara vai fazer uma maratona, tá vindo de um ciclo pesadão de treino,
e às vezes acaba deixando para fazer muito próximo da prova, né? E aí então também não é interessante porque, que nem tu falou, acho que essa sensação às vezes leva 2, 3 dias, né? Até para recuperar, porque mexe muito ali, acaba fazendo, principalmente se faz manual, acho que talvez, não sei se o manual ele acaba ativando ou indo mais fundo, como é que funciona isso? É, a, eu, então, de novo, eu preciso conhecer o paciente, conhecer a musculatura do paciente. Eu acho que deixar para fazer, inventar moda uma semana antes de uma prova, eu nem faço. Eu digo, cara, não vou mexer. Se eu mexer e tu ficar mal, a culpa vai ser minha. Eu vou me culpar, mesmo tu dizendo que não teve culpa. Então, eu não faço, tá? Então, a gente, normalmente os pacientes já me conhecem, as pessoas já me conhecem e dizem, tá, vem bem um mês antes, 2 meses antes, ó, vou me preparar. O que eu posso fazer? Então, a gente cria um protocolo, cria uma forma para dar essa sustentação para o paciente, entendeu? Então, a gente dá todo o suporte para o paciente durante toda essa etapa, essa jornada final, principalmente de treinamento. Começam os longões, né? Digo acima de 20 quilômetros, né? Ali que o bicho começa a ficar um pouco mais diferente, né? Que a partir de 2 horas, eu acho que tudo começa a doer um pouco, né? Então, eu acho, ali eu vejo um pouco mais de necessidade. Eu acho que é o momento de a gente sentar e pensar na melhor forma de fazer. Mas uma semana antes, 2 semanas antes, cara, normalmente eu não mexo. Fazer terapia manual, fricção manual, mobilização de fáscia profunda, que a gente faz com um pouco mais de força, normalmente às vezes dá hematoma, fica doloroso. Como é que o cara vai treinar no dia seguinte? Então, por isso, assim, ó, sempre conversa, sempre tem uma conversa prévia para a gente poder entender bem como vai ser o treinamento, principalmente o treinamento. Porque o objetivo do atleta é treinar. Eu não posso machucá-lo ou deixar ele dolorido para que ele não consiga treinar. Daí foge do objetivo. Eu tenho que deixar ele bem para ele poder treinar. Então, eu preciso entender bem o que vai ser feito para ser eficaz esse recovery. E eu fiz caminho de Santiago, acabei de voltar. Fiz É. 800 quilômetros. Que legal, que legal. Em Ô, 28 Matheus, dias. o Vini fez correndo, né? É por isso que ele. Não, eu fiz caminhando em 28 dias. Olha só, é isso que eu queria te perguntar, que falou agora. O cara, uma pessoa leiga, tá? Chegou lá agora na suporte, primeira vez fazendo. O que tu faz? Qual é o teu primeiro procedimento com essa pessoa? Porque ela até pode saber que existe a botinha, que existe água gelada, liberação manual, mas do zero, assim. Que é o ideal para poder fazer com uma pessoa que chega agora? Então, primeira coisa, saber o que ela quer. Qual é o objetivo dela? O objetivo é correr o quê? Que distância? Como? Intensidade? Como é que essa pessoa está muscularmente, treinada, destreinada? Como é que está a parte dela? Então, a gente faz uma anamnese grande, eu faço testes musculares, muitas vezes, para saber se, além do recovery, eu tenho que mexer em alguma outra coisa, porque às vezes a pessoa pode estar com uma contratura muscular e só o recovery por si só não vai dar certo. Então, eu faço alguns testes, dou uma olhada muscularmente no paciente e depois sim eu digo, a gente conversa e eu dou as opções. Olha, eu não faria água quente porque tu vai ter um treino forte no outro dia, um exemplo. Eu não faria uma mobilização facial forte porque tu vai dar tiro de manhã cedo. Então, assim, conversar, dar as opções. Olha, eu tenho água quente, água fria, contraste, as botas, eletroterapia. Eu mostro todo o leque de opções que a gente tem e eu digo, ó, isso eu não faria, isso eu faria, e aí a gente vai conversando e compõe um protocolo. Então, tu volta no outro dia que tu vai ter um regenerativo e a gente vai fazer uma soltura um pouco mais forte. Se tu ficar dolorido, tu só vai ter um regenerativo. É uma coisa tranquila que tu vai conseguir fazer. Então, em cima disso, eu preciso saber do teu treino, da tua parte muscular, saber várias coisas para poder fazer melhor indicação do recovery. Ô, Matheus, e a nível assim de atitudes que o cara pode fazer para já melhorar, porque por exemplo, a gente sabe, a gente falou, fez um podcast aqui sobre a qualidade do sono. A gente sabe daqui a pouco que questão de dormir bem vai fazer com que a pessoa também tenha uma melhor recuperação. Quais são os detalhes que a gente pode ir ajustando no nosso dia a dia ou que a gente pode fazer em casa mesmo
para não chegar tão destruído. Quando chegar lá, ô Matheus, não chegar tão quebrado, pelo menos aí o Matheus vai dizer, ó, ainda bem que o cara me ajudou, o trabalho de mobilidade ajuda, o que a gente pode estar fazendo, dependendo no dia a dia, para auxiliar esse trabalho. Então, tem 3 coisas que a ciência traz, que são os principais recoveries, na realidade. Sono, hidratação e alimentação, tá? Vamos partir já desse princípio. Não adianta, até tem um vídeo circulando aí na internet do treinador do Palmeiras falando com os jogadores sobre o sono. Tipo, é um treinador preocupado com o sono do atleta que dormiu 5 horas na noite, que ele tem que dormir 8 horas. Então, isso faz um alerta para a gente também. Então, criar protocolos e saber se tu dormiu bem, quanto tu dormiu. Ok que, de repente, dormir com o Garmin, e o Garmin não necessariamente seja total fidedigno em relação ao nosso sono, mas ele já nos dá um parâmetro, dormir com ele. Ele nos mostra algumas coisas. Eu não entendo nada do sono específico, se é sono REM ou não, isso não é minha parte. Mas eu sei das importâncias do sono. Sim, dormir 7, 8 horas por noite, estar bem hidratado, tomar hidratado com água, né, pessoal? E alimentação sempre em dia, assim como, de repente, a nutricionista passa. E depois vem as outras coisas. O que a gente pode fazer em casa, fazer na academia? Sim, uma boa mobilização articular vai nos trazer um benefício, um alongamento, que não necessita ser um trabalho de flexibilidade, sim um alongamento básico, que dá para a gente fazer em casa, assistindo TV, vai nos trazer um benefício. O próprio rolinho, o rolinho de macarrão, que às vezes as pessoas passam, bolinha de tênis, tudo isso vai nos auxiliar. Ou até mesmo pedir para a esposa, para o marido, soltar a musculatura, vai lá, aperta um pouquinho. Vai ajudar também. Eu tinha uma paciente que ela dizia que ela usava um limão, esse de suco. Quando ela estava no carro, ela colocava nas costas e ficava pressionando, porque aliviava uma tensão muscular dela. Perfeito, ela achou uma solução para ela. Um limão. Eu falava, cara, é bizarro, mas ela achou uma solução. Se para ela dava certo, toca a ficha. Eu sou super adepto da teoria. Cara, se está dando certo para ti dessa forma, segue. Não inventa moda. Não é porque tu faz com limão, mas uma bolinha de beisebol é melhor. Cara, é a mesma coisa, só muda a textura, a forma e o tamanho. Mas a dureza, que é o importante no tecido, vai ser provavelmente a mesma. Então, o objetivo final vai ser o mesmo, vai ser liberar aquela musculatura, vai ser vascularizar aquela musculatura. Então, muitas vezes a gente gasta dinheiro com coisas desnecessárias. Às vezes, na nossa própria casa, a gente consegue resolver os nossos problemas muito mais fácil do que a gente imagina. Então, dessa forma, eu acho que já nos ajuda na parte da fisioterapia. E assim, por que fazer o recovery? Quais os benefícios que efetivamente a gente consegue sentir no dia a dia? Convence ainda quem não está convencido. Convencer quem não está convencido é meio complexo. Eu sempre sugiro que o cara faça, porque tem sensações que não tem como tu explicar. É a mesma coisa, eu não tenho como explicar para alguém que nunca entrou numa água gelada a sensação. Só pode dizer que é frio, mas dizer que formiga o pé e que vai doer o dedo. É difícil a pessoa entender, às vezes, algumas coisas. Mas sim, tem um benefício muito grande a crioterapia, a crioimersão. Eu, particularmente, não gosto muito da crioimersão acima do diafragma, por alguns riscos cardiológicos, principalmente, às vezes, pode dar parada cardiorrespiratória. Então, eu, particularmente, não gosto. Para mim, é do umbigo para baixo, principalmente mesmo focado em membros inferiores, tá? Mas é uma questão muito mais pessoal. Então, voltando à questão do convencimento. A pessoa vai acabar tendo um benefício muito grande pós-massagem, pós-gelo, pós-bota pneumática, que são aquelas botas grandes que as pessoas às vezes veem que não sabem o que é. É umas botas que inflam. Normalmente elas inflam do pé em direção à cabeça, fazendo um bombeamento linfático e venoso. Então, auxiliam muito na retirada dos catabólicos, na retirada da questão de toda essa parte ácida que fica após a atividade física. Então, auxilia muito nisso.
A utilização na fisioterapia, da eletroterapia, nos ajuda bastante nisso. A utilização de laser radial ajuda bastante a retirada também de radicais livres. Então, a gente tem uma infinidade de coisas que podem nos auxiliar, sim, na recuperação do atleta. Se não fosse tão importante, eu acho que nenhum atleta de alto rendimento faria. Eu digo alto rendimento olímpico, alto rendimento, não estou dizendo nosso alto rendimento, dizendo a nível mundial. Então, acreditem, isso faz bem, é dolorido, mas faz bem. Tem um Não, bom. até estava comentando assim, para quem nos acompanha, essa questão de ter a performance, para quem quer ter performance, principalmente, né, falando assim, como tu falou em alto nível, que é imprescindível, mas para quem quer também buscar a sua marca, quem quer melhorar o seu rendimento nos treinos, fazer o recovery ele é crucial, justamente porque melhoram os treinos, né? E quando a gente treina melhor, a gente tem melhores resultados. Então, quando a gente consegue ter um treino bom, e sai ali né, dolorido e tal, e consegue ter uma boa recuperação, consegue fazer bem, para estar pronto para o próximo treino, tu vai treinar melhor, e ao fazer esse ciclo todo acontecer, as coisas, o resultado certamente vem também, né? Então, para aquele que busca performance, que está nos ouvindo aí, e a gente já vem insistindo isso também em outros episódios, busque a maior quantidade de áreas possível para conseguir alcançar esse resultado, né? E essa questão da recuperação, ela certamente está nesse pacote, né, de necessidades para performance. E eu queria te perguntar, Matheus, a nível também de cuidados que a gente tem que ter no recovery, como tu comentou ali, né, que tu tem uma preocupação até a cintura e tal. Em outros detalhes, por exemplo, essa do limão, não existe daqui a pouco um risco, daqui a pouco, ou com a bolinha de tênis, do cara forçar demais também, ou apertar demais. Quais são os riscos, de repente, que a pessoa tem que, ou os cuidados, né, que a pessoa tem que ter, se existe algo também, daqui a pouco, não, isso aí é tranquilo, pode apertar que o máximo vai acontecer ali no outro dia ficar um pouquinho dolorido, mas logo em seguida, né? Existe algum risco? Quais são? É muito difícil o cara ter uma lesão muscular em casa fazendo uma autoliberação. É difícil. Pode acontecer? Pode, mas eu acho muito difícil o cara se automachucar, assim, a nível de sentir algo, tá? Eu nunca vi, nunca vi um relato assim, tá? A não ser que outra pessoa faça nele e faça errado. Aí sim, aí é outra história. É outra história. Bacana. Olha só, a gente está fechando aqui o nosso tempo, então já te agradecer aí por estar aqui com a gente, trocar essa ideia. Tem algum recado aí final para passar para quem nos acompanha? Não, só deixar à disposição no que precisarem, podem me chamar. Sou extremamente solícito, pode me pedir informações, não tem problema nenhum. Sobre o recovery, utilizem, vai trazer benefício, vai ajudar muito vocês nessa fase final de preparação para a maratona. Quem está se preparando para Porto Alegre, quem vai se preparar para Florianópolis, entre outras maratonas que temos aí no Brasil. Então, utilizem o serviço, que ele é muito benéfico. Acreditem nos seus fisioterapeutas, nos seus massoterapeutas, que eles provavelmente sabem o que estão fazendo e vão ajudar vocês da melhor forma possível. Excelente. A gente vai deixar os contatos do Matheus então na descrição do episódio. Vai lá, pode conhecer ele, conhecer a clínica. Vão gostar bastante, fica em Porto Alegre. E aí, Vinão, fechamos mais um grande episódio. Cara, sabe que tu até brincou no início ali, né? Perguntando se eu tinha feito e tal, e eu comentei que eu acabei fazendo poucas vezes.
Gostaria muito de fazer mais vezes. A Poema às vezes fala assim: ó, tu tá precisando ir no fisioterapeuta aí. Eu falei: eu sei, eu preciso realmente fazer aqui um procedimento mais profissional. Acabo optando aqui por fazer pessoal, né, mais simples aqui. E uma coisa, Matheus, até que a gente comentou aqui do Caminho de Santiago, né? Como eu fiz a questão em 3 semanas, e eram vários quilômetros, tu fez também, é uma experiência maravilhosa. É, o fato de ter feito correndo, logicamente gerou uma carga para super, super, super pesada, e eu não tinha como fazer o caminho no outro dia se eu não tivesse feito todos os dias. Eu chegava, eu ia pro hostel, né? E a primeira coisa que eu fazia, bom, claro, a primeira coisa que eu fazia era comer, mas era comer, tomar um banho e dormir. E ficar ali algumas horas. Quando eu acordava, eu ficava na cama mais umas 3 horas só fazendo massagem, soltando, liberando. O tendão estava bem crítico, assim, tendo uma sobrecarga grande por estar correndo com a mochila. Então não teria como, seria impossível fazer o caminho se não fosse todos os dias, quando terminasse, ficasse ali 2, 3 horas, eu ficava por dia fazendo só massagem, panturrilha, tendão, tentando soltar, porque é carga. E aí isso, logicamente eu estou falando de uma situação que era extrema ali de carga dia após dia, mas isso acontece também no nosso dia a dia, que a gente acaba deixando passar, vai sendo imprudente ali, né, displicente com a recuperação, e quando a gente não recupera bem, já dá carga de novo até vir a lesão. Então não deixa chegar no crítico, na lesão, para poder ter essa atenção, né? Eu falo muito sobre a questão do discernimento, de ter a leitura do corpo, porque o corpo já vai dando sinais, né? Então a gente tem que estar atento, tem que ir percebendo as dores, nem que deixe de fazer um treino e vai para o recovery. Não treine e vai para o recovery, tu vai dizer, putz, eu perdi um treino. É melhor tu perder um treino do que tu perder um mês de treinos porque tu está lesionado. Então deixa de treinar se precisar, porque talvez o teu corpo está dizendo, olha, vai fazer uma recuperação, recupera, porque tu pode perder um treino e logo recuperar, mas ficar um mês sem treinar, tu vai ter que recomeçar tudo de novo, e isso vai te trazer muito mais malefício, principalmente no nível de performance, do que tu ficar um treino só sem fazer. Né, Matheus? Acho que vai mais ou menos por aí, né? Perfeito, a leitura é essa mesmo, entendeu? É preferível parar um dia, resolver o problema, do que tu insistir, não entender o corpo e depois ter que parar por semanas ou perder a competição, perder a prova. Então, faça coisas antes, previna para não ter que ter uma lesão para depois ir buscar auxílio. Perfeito, então. Então, fechou, Vini. É isso, né? É isso aí, sempre vale lembrar, né? Se veio até aqui, está nos acompanhando até aqui, deixa lá o like, se não deu ainda, já lá no início eu já falei, dá o like, se não deu ainda, dá agora no final, então, ou ativa aí, faça toda a função, porque isso faz com que a gente consiga seguir em frente, trabalhando aí e trazendo mais conteúdo, né, Diegão? Excelente. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio. Valeu, meu povo. Tchau, tchau.